vocês estão? Tudo bem? Como tem passado? Como tem sido aí esse retorno? As coisas voltando ao normal, né? Precisamos usar ainda a máscara, mas eu acho que logo, logo tudo retoma essa rotina aí e a gente volta para como tudo era, né? Mas por enquanto a gente ainda toma aqueles cuidados, mesmo porque manter as nossas mãos limpas e higienizadas é um costume que devemos ter para a vida, né? Não só em tempos de pandemia. Bom, eu sou a professora Ana Carol, estamos juntos para mais uma aula. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que nós já vimos anteriormente, mas aí nós fizemos uma abordagem mais focada no local, em cada país, né, na cultura daquele país, que é sobre roupas. Então vocês lembram, né, que conversamos sobre os trajes típicos. Cada país aí normalmente tem alguma característica na roupa, né, que representa bem a sua cultura, né, a questão de como essa sociedade vive. Hoje a gente vai falar sobre roupas, mas a gente vai numa abordagem um pouco diferente, né? Então continuamos aí conversando sobre essa questão das vestimentas, né? Dessas peças que nós utilizamos no nosso dia a dia, que se fizeram tão importantes ao longo do tempo, e vamos ter uma abordagem um pouco diferente. Vou levar inclusive você a pensar em ir até o seu guarda-roupa e reorganizá-lo, em pensar um pouco melhor sobre como é que ele está, se ele realmente é um guarda-roupa funcional, inteligente. Mas isso a gente vai ver depois, tá bom? Vamos começar? Pra gente começar, então, vamos pensar assim, ó. Roupa, vestuário ou indumentária, são três palavras que têm o mesmo significado, são sinônimos. É qualquer objeto usado para cobrir partes do corpo. Então, qualquer coisa que eu utilizo para cobrir o meu corpo, eu então chamo aí de roupa, de vestuário ou de indumentária, ok? A gente sabe que desde os primórdios os seres humanos utilizam algum tipo de tecnologia para cobrir o corpo, né? Ao longo da evolução, o ser humano foi descobrindo que precisava se proteger, né? Que precisava cuidar da pele, do corpo, e aí começou a criar essa tecnologia que hoje nós chamamos de roupa e já extrapolou apenas a necessidade, né? Mas a gente vai conversar disso já já. Agora eu vou te mostrar um vídeo que vai te contar um pouco como é que os tecidos, as roupas, em especial um tecido chamado linho, faz parte da nossa história há tanto tempo. Vamos lá? As cheias do Nilo e o trabalho de seus habitantes fizeram do Egito um celeiro da antiguidade. Além de se destacar na produção de grãos, o Egito exportava dois itens nos quais era famoso: o papiro e o linho. O pano de linho era feito de uma planta com o mesmo nome que crescia nas margens do rio Nilo e já era cultivada pelos egípcios desde o Neolítico. Após ser plantado, o linho demorava cerca de 100 dias para ser colhido. As plantas, que podiam alcançar até 1 metro de altura, eram arrancadas pela raiz e transportadas em feixes. O talo do linho, então, passava por um longo processo, que incluía etapas como fermentação e maceração para que as fibras fossem extraídas. As fibras eram transformadas em fios que depois eram tecidos. O toque final do processo era a lavagem dos panos no rio, tarefa normalmente masculina devido ao perigo do ataque de crocodilos. As fibras do linho não serviam apenas para a confecção de panos, mas eram matéria-prima para cordas, fios de pescaria, velas de barco, entre outros produtos. O linho era tão presente no cotidiano que um dos sons da letra H era representado na língua egípcia pelo hieróglifo de um linho torcido. Os egípcios, independente da classe social, vestiam linho, um tecido leve, transpirável, fácil de lavar e, portanto, ideal para o clima quente e úmido do Egito. Tinha uma desvantagem: era difícil de tingir, portanto, era utilizado na cor natural ou lavado, tornando-se branco. O linho mais fino e de melhor qualidade era feito com a planta jovem e era utilizado pelas classes mais altas, recebendo o nome de linho real. O tecido de diferentes qualidades também era utilizado como moeda de troca. Sabe-se que os melhores artesãos, que trabalhavam nas tumbas reais, eram pagos com cereais e linho. Se em vida o linho era popular, o tecido era fundamental na morte, já que os corpos mumificados eram nele enrolados e o pano estava entre as
importantes oferendas depositadas na tumba dos falecidos. Então, viu só como essa tecnologia, né, do tecido, do tramar linhas, né, produzir um fio para daí tramá-lo e aí esse trançamento dos fios se tornar um tecido, né, já existe há muito tempo, já lá com os egípcios, né? Então as sociedades mais antigas já tinham essas tecnologias, né? Já passaram a inventar essas tecnologias. Nesse primeiro momento, como a gente falou, por necessidade, né? Então o ser humano passa a perceber que existe a necessidade de proteger o corpo, de proteger a pele, seja do ataque de animais, seja da luz do sol, que hoje a gente sabe que é bastante prejudicial para a pele, ou o frio, né? Que além de também queimar, né? A gente sabe que mesmo nos países, nos lugares onde tem muito frio, há a possibilidade, né, dessa queimadura aí por conta do raio solar batendo nos flocos de neve. Mas muito mais pela questão de manter o corpo aquecido, né? Então a gente precisa imaginar e precisa remontar na nossa cabeça quando pensa nisso, que até o ser humano descobrir uma forma de manter-se aquecido, né, de manter o corpo na temperatura ideal e não morrer ou de calor ou de frio, ele foi aí tentando várias tecnologias diferentes, né? Então, por exemplo, no deserto, percebam lá na imagem, a gente vê que a imagem, a pessoa está com o corpo todo coberto, né? Por quê? Porque no deserto também, além do sol bastante forte, bastante intenso, tem a questão da areia, né? Dos ventos que trazem esses grãos de areia que incomodam bastante. Por isso, proteger-se desta forma é importante. E claro, no frio a gente usa aí tecidos que nos aqueçam, né? Que segurem o calor do nosso corpo para que a gente não fique com frio e possa ter aí um grande problema. Depois a gente vê que tem, por exemplo, a questão, como a gente viu na aula anterior, da cultura, né? De como uma vestimenta representa um povo. Vamos olhar lá as imagens que eu trouxe para vocês. Percebam que cada veste traz um pouco da personalidade de cada cultura, de cada povo, né? Hoje em dia é assim, né? A gente utiliza roupas que normalmente traduzem os nossos gostos, a forma como a gente gosta de se expressar, né? A gente também conversa com as pessoas através da forma como nos vestimos, né? Então a gente consegue aí perceber como essa pessoa pode ser mais séria, mais descontraída, a partir da roupa que ela está utilizando. E com a cultura dos diferentes povos espalhados pelo planeta, não é diferente, né? Esses trajes típicos também traduzem essa identidade do povo, assim como a comida, né? Assim como a moradia e todos aqueles aspectos que a gente já viu aí ao longo de muitas aulas. Aí a gente tem uma questão também que a roupa passou a ser importante por uma questão de status. Eu acho que nos dias atuais isso ainda existe, né? Infelizmente a gente ainda tem essa cultura de que parece que quando eu uso uma determinada marca, um determinado tipo de roupa produzido por uma marca específica, eu me encaixo num lugar diferente, né? Eu sou categorizado de forma diferente. Então, se eu estou utilizando aquela marca que está super na moda, que todo mundo sabe que tem um valor bem alto, então parece que o meu poder aquisitivo é alto, né? Então isso não mudou muito. E antigamente não era diferente, né? Então antigamente usar roupas era significado de dinheiro, de pessoas que estavam relacionadas às monarquias, pessoas que tinham dinheiro. E quem não tinha dinheiro, num primeiro momento, nem roupas tinha, né? Então não tinha nada para proteger o próprio corpo. Num outro momento da história, o que acontecia era que quem tinha roupas coloridas, né, ou seja, tecidos que eram tingidos, é que eram as pessoas que representavam ter mais dinheiro, né, maior poder aquisitivo. Normalmente estavam ligadas à monarquia. E as pessoas que que não tinham dinheiro, né, que eram ali trabalhadores, usavam roupas num único tom, que normalmente era aquele tom que a gente viu lá no vídeo do linho, né? Aquele tom que é meio creme, uma cor que a gente costuma chamar de cru, né? Que não conseguia tingir, porque tingir era um processo bastante caro. Eu li uma conversa, uma curiosidade, uma história bem boa, que quando as pessoas conseguiam, por exemplo, ter tecidos de cor verde, era significado de muito dinheiro. E eles eram tão desesperados por tingir os tecidos com essa cor que chegavam até a usar substâncias que eram tóxicas.
E na história tem algumas passagens que contam de pessoas que vieram a falecer porque estavam usando esse tecido que estava impregnado com essa substância tóxica. Ou seja, eram envenenadas porque estavam usando algo da cor verde. Porque as pessoas faziam muitas misturas e muitas coisas para chegar a esse tom. Inclusive nos museus é bem difícil encontrar uma peça antiga na cor verde. Por quê? Porque quando ela vai envelhecendo, ou ela estraga e acaba rasgando, né, e deteriora, ou ela fica amarela ou azul, que normalmente era a junção das duas cores para se chegar aos tons verdes. Então veja que essa questão do status, do dinheiro, né, passa aí até por umas coisas muito curiosas, de inclusive colocar em risco a vida das pessoas só para mostrar que tinha dinheiro, que tinha posse, né, que tinha status. E se a gente pensar hoje em dia, ainda não é muito diferente, né? A gente de vez em quando costuma pensar que quem usa uma marca ou quem frequenta um determinado desfile de moda, quem conhece esse universo, sabe o quão caras essas peças são, né? Quanto dinheiro precisa se investir para se ter aí um acessório ou uma peça de roupa de uma grife bem famosa. E aí, claro, quando a gente fala dessa questão do status, a gente não pode deixar de relacionar com a vaidade, né? Tem também essa questão bastante forte que ao longo do processo de evolução aí dos seres humanos foi ganhando cada vez mais importância, que é a vaidade, né? Então, a gente também se arruma nos dias atuais para sentir-se bem, para ficar bonito, né? A gente costuma querer roupas que fazem com que a gente se sinta bem, se sinta bonito para que as outras pessoas possam olhar, né? Então a vaidade é bem importante também nesse processo. Por isso a indústria da moda tão grande, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre ela depois. Como será que surgiu então a moda? Vamos dar uma olhada? Olha lá! A moda surgiu no século XV, no início do Renascimento Europeu, bem nesse tempo aí dos tecidos que a gente estava conversando, tudo muito nobre, tudo muito cheio de seda, veludo, tecidos que são considerados nobres. A palavra significa costume e deriva do latim, olha aí o latim de novo, dando origem a uma palavra que é modus. Surgiu para diferenciar o que antes era igual. Usava-se um estilo de roupa desde a infância até a morte. Então é fácil entender, né? Bom, se eu utilizo as roupas apenas para me proteger, né, por uma necessidade, eu não preciso ficar pensando em peças diferenciadas. Então, o que acontecia é que as pessoas acabavam usando o mesmo tipo de roupa ao longo da sua vida, né? Só iam trocando aí pela questão do tamanho, né? Conforme vai chegando a vida adulta, vai então tendo que usar roupas um pouco maiores. Mas aí, num dado momento, quando se percebeu, né, como era interessante, como era essa coisa do status, né, como representava, como me colocava num lugar diferente socialmente, ela passa então a ganhar cores, cortes diferentes, né, e aí a gente vai ver surgir tantas possibilidades, tanto no universo masculino quanto no feminino. Então a gente tem que cuidar porque às vezes a gente costuma associar a moda apenas ao universo feminino, né? Essa coisa das mulheres, não é verdade, né? A moda serve a todos os públicos, bebês, crianças, homens, mulheres, todo mundo está incluído, porque ela é feita para todos esses públicos, né? Então a gente vai ver também que no universo masculino, por exemplo, que a gente pode achar que parece que os homens sempre estão utilizando o mesmo tipo de roupa, existe uma indústria intensa também produzindo roupas e trazendo tendências para as roupas que são utilizadas pelos homens. Vamos continuar então? Olha lá, a gente tem que lembrar que a moda é abordada como um fenômeno sociocultural que expressa os valores da sociedade. Então olha só ela aí de novo, trazendo as questões sociais. Então os usos, hábitos e costumes de um determinado momento. É bem legal a gente pensar sobre isso, porque quando você olhar lá para o seu guarda-roupa, você vai encontrar algumas peças que foram pensadas justamente para uma determinada situação, para um determinado momento da história que estava acontecendo, né? Então, às vezes você pode observar que existem lojas, e são muitas delas, que acabam, parece que oferecendo o mesmo tipo de roupa, muito parecidas, né? Então parece que, por exemplo, surge um novo tipo de camisa com um corte diferente e aí eles só vão alterando as cores e a loja aí, cada marca dá um jeitinho diferente,
para poder vender. Por quê? Porque essa tendência foi pensada muito antes, em estações anteriores, em coleções que foram pensadas por grandes estilistas e que até chegar para nós, né, o grande público, em grandes lojas, tem todo um percurso aí, né? Passa por todo um processo. Então, quase sempre a gente está consumindo a roupa, o conceito da roupa que foi pensado por um estilista ou por um grupo de estilistas, né? Então, se você acha que você tem muita personalidade, pensa nisso quando você pensa nas suas roupas, né? Quem será que pensou nesse estilo de roupa que eu estou utilizando? Né? Ele já foi pensado e sempre é trazido para que a gente consuma ele, né? A gente é levado a querer consumi-lo. Ora, são tantos, por exemplo, tipos de tênis que existem, de vários modelos e diversas marcas, mas por que será que apenas um ou dois parecem que me deixam diferente, parece que me colocam numa situação diferente, né? Eles cumprem a mesma função. Então a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Como isso é imposto para nós, mesmo às vezes sem nem a gente perceber. Pensando nisso, então, eu queria que você pensasse um pouco e observasse as suas roupas, inclusive as que você está utilizando nesse momento. Pensa um pouco no seu guarda-roupa, nas roupas que você tem lá, né? Vou te ajudar com algumas reflexões. Olha lá. Será que você precisa de todas as roupas que tem lá no seu guarda-roupa? Tenho certeza que a primeira resposta que você vai dar é sim, preciso de todas, são todas essenciais. Mas quem nunca chegou naquele dia que ia sair, que precisava fazer algo diferente e abre o guarda-roupa e se vê diante do dilema de ai meu Deus, eu não tenho nada para vestir para essa ocasião? Quase todo mundo, né? Então, será mesmo que a gente precisa de tudo aquilo que está lá? A gente utiliza tudo aquilo? Vai pensando nisso. Você utiliza todas que estão lá no seu guarda-roupa? Já pensou se tem alguma roupa parada lá no seu guarda-roupa que faz mais de 1 mês, 2, 3, 6 meses que você não usa? Nós, as mulheres, temos um hábito bem ruim de dizer que eu vou guardar essa peça porque eu ainda vou usar. Não, mas eu vou usar, eu vou achar um jeito de reciclar e vou utilizar. E a peça vai ficando lá, meses, anos, e só fica guardada. E essa pessoa acaba não utilizando, né? Então, na maioria das vezes, tem roupa demais que a gente não utiliza o tempo todo. Ou não é aquela roupa que está sempre no nosso dia a dia. E se ela estiver parada há muito tempo, mais aí de 3 meses, está na hora de pensar em doá-la, né? Em fazer outras coisas, em dar fins mais úteis para ela. A gente falou sobre isso agora, olha lá. Você já percebeu como as lojas vendem roupas que são muito semelhantes? Às vezes até a estampa é muito parecida, se não igual. Principalmente essas lojas de departamento que são bem grandes, né? Que são aí, vendem muito tipo de roupa para diferentes públicos. Você passear por 1 ou 2 ou 3 diferentes, você vai se deparar com roupas muito parecidas, inclusive com estampas e cortes que são bem parecidos. Isso propositalmente, né? Como a gente disse antes lá. Então, estilistas têm um conceito aí de uma moda verão, por exemplo, né? Então, é muito comum a gente ouvir dizer que nesse verão vai usar roxo. E aí parece que a gente quer sair enlouquecido e comprar todas as peças roxas que puder para poder utilizar. Então, a gente tem que lembrar que isso já foi pensado em um verão anterior, por estilistas, por uma indústria toda que trabalha nisso, até que chegou na gente e alguém começou a difundir essa informação e levou você a achar que você precisa de roupas roxas, por exemplo, né? Tô dando apenas um exemplo. Esse tipo de pressão para esse consumo excessivo, né? Essa necessidade que a gente pode vir a ter de comprar roupas o tempo inteiro, é o que a gente chama de fast fashion. Então, olha lá, um termo em inglês que é utilizado para representar isso, né? Fast, in English, é rápido, né? Acelerado. E fashion está sempre relacionado com essa questão de moda, né? Então, o que acontece? A fast fashion é essa ideia de que eu compro muitas roupas, nem sempre com qualidade boa, então às vezes essas roupas têm uma qualidade ruim, e eu não chego nem a deixá-las envelhecer, né? Então eu uso ali algumas vezes, e como por exemplo o roxo deixou de ser a cor da estação, eu já não vou poder utilizá-lo, por exemplo, na próxima primavera. Então eu passo a deixar aquela roupa separada, porque num outro momento, um outro conceito entrou e agora é o amarelo que está na moda, né?
E aí estou dando só um exemplo relacionado à cor, mas está relacionado a muitas outras questões, né? Ao corte das roupas, a forma como elas são utilizadas, né? Então, saias mais curtas, saias mais longas, camisas com recortes diferentes. E aí a gente fica induzido a sempre querer comprar, né? Sempre querer muitas roupas. E aí isso tem um impacto, você pode imaginar, né? Esse consumo exagerado, apesar do valor da roupa até ser acessível nos dias atuais, né? Hoje a gente aí consegue atender a vários públicos, né? A gente encontra roupas por valores mais acessíveis, que eu posso comprar mais facilmente, desde aquelas que têm valores muito elevados. Então atende a todos os públicos. E isso facilita esse hábito, né? Dessa moda muito rápida, desse fast fashion. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro, porque a indústria da moda é uma das responsáveis pela poluição no planeta, né? Pela degradação da natureza e do meio ambiente. Para isso, vamos pensar um pouquinho. Ó, eu trouxe para nós um infográfico. Olha lá comigo com atenção. Ele vai trazer para nós o ciclo de vida de uma única peça de roupa. Então, eu vou falar aqui apenas e somente pensando em uma única peça. Primeiro, a gente tem que pensar lá no começo, então, desse infográfico, lá no início desse ciclo, na produção da matéria-prima, ou seja, que vai dar origem ao tecido que vai produzir essa roupa. Ali tem os exemplos, né, do algodão, do poliéster e de outros tantos aí que existem para que a gente possa produzir essa matéria-prima, né, para que eu possa produzir a roupa. Inicialmente, por exemplo, precisa ter a plantação do algodão, então eu vou ter que fazer esse processo de colheita, de toda a manufatura do algodão até ele se transformar de fato em um tecido, né, em uma peça aí para que eu possa costurar. Depois desse processo, então a gente entra no próximo, que é tudo que a gente utiliza para produzir além do tecido, né? Então tem os fios, tem toda a produção com máquinas, né? Tem a questão das tintas, então, porque como é que eu vou tingir esse tecido que inicialmente vem numa cor diferente daquela que eu estou interessada? Por exemplo, jeans chega no seu estado normal numa cor bem escura. E ele sofre muitas lavagens e muitos processos químicos para que atinja diferentes tonalidades. Por isso que a gente encontra nas lojas tantas cores diferentes de jeans. E aí você já pode imaginar que para fazer tantas lavagens, né, para desbotar esse tecido, além dos produtos químicos que são utilizados, muita água é envolvida, né? A água, que é um dos grandes problemas que a gente tem aí para enfrentar no futuro, né? Vai ser um dos problemas que os seres humanos enfrentarão logo no futuro, que é a falta de água, a escassez. Nos dias atuais já estamos vivendo isso, né? A questão do racionamento, alguns dias com água, alguns dias sem, já mostra um pouco disso. Aí a gente tem também a questão da confecção, do embalamento. Então, quem são essas pessoas que produzem, né? Quem é que está lá na fábrica produzindo o jeans que você utiliza, a camiseta que você usa, né? Tudo isso está envolvido nesse ciclo de vida da peça. Depois eu tenho que transportá-la. Então eu tenho que levá-la de alguma forma para chegar até a loja onde eu vou buscá-la. Então, seja pelo meio marítimo, aéreo ou terrestre, há um transporte. Transportes esses que fazem uso de combustíveis, de diferentes tipos de combustíveis, mais uma vez, que são poluentes e que podem aí auxiliar na degradação do meio ambiente. Aí eu tenho a parte de chegar até a loja, né, do consumo e do uso, que é o momento que chegou para nós, porque a gente não acompanhou todo esse processo anterior à roupa, né? Será que você pensa quando vai à loja, qual foi o processo que essa roupa passou, por quantos lugares ela passou, né? Roupas que são importadas, por exemplo. Você parou para pensar quem foram as pessoas que produziram, quais eram as condições de trabalho dessas pessoas, qual foi o gasto, né, que se teve para que essa roupa chegasse até você? Então tudo isso precisa ser pensado, né? Isso é que a gente chama de consumo consciente. Depois de tudo isso, fui lá, comprei. Eu tenho um processo de usar a roupa, obviamente, que é o tempo que ela tem enquanto eu estou utilizando, e chega um dado momento em que eu tenho que ou fazer uma reutilização, ou reciclá-la, ou jogá-la no lixo, né? Então temos que lembrar que essa roupa, mesmo que, por exemplo, você doe, né, faça com que ela circule em outros lugares com outras pessoas, chega num determinado momento, ela não tem mais condições de ser utilizada. E aí ela passa a ser lixo.
Lixo esse que se acumula, né? Vamos pensar lá, a roupa não vai degradar-se rapidamente na natureza para que eu possa fazer, por exemplo, uma reciclagem dela e incorporá-la na natureza. Né? Eu posso reciclá-la fazendo outras coisas. Posso dar uma nova cara para a roupa, posso dar um novo fim para aquele tecido, né? Utilizá-los de outras formas para que eu aumente o tempo de vida dele. Mas você pode imaginar que quanto mais roupas você compra, e aí a gente tem que lembrar disso num volume mundial, né? Em toda a população do mundo fazendo a mesma coisa. Muitas roupas compradas, aquelas que eu utilizo e que num outro momento eu vou me desfazer, seja por doação, seja porque vou jogá-las fora. Então pensar nisso, né? Porque aí é o volume de todas as pessoas do planeta. Vamos dar uma olhada em algumas informações. Eu acho que agora você vai conseguir compreender melhor, porque agora eu vou trazer em números algumas informações sobre o impacto da indústria da moda no planeta. Dá uma olhada, ó. 80 bilhões. Então, olha lá, 80 bilhões. É muita coisa, né? De itens de usuário são entregues pelas fábricas anualmente em todo o mundo. Então, olha só, um volume intenso, a gente está falando aqui do mundo, né? A gente vai ter aí 98 bilhões, né? E agora a gente está falando em dinheiro, e aí a gente fala em real, que as roupas são descartadas em um ano. Então, quer dizer, tudo que a população compra, o que é descartado, que ela se livra, resulta em 98 bilhões de reais, né? E seria o suficiente para encher o estádio de Wembley, que é um estádio de futebol. Olha lá a próxima informação. Uma mulher britânica compra, em média, R$ 1.125 em roupas, que ela nunca vai usar. O equivalente a aproximadamente 22 looks, que ocupam um espaço valioso no guarda-roupa, ou os 98 bilhões de roupas que não são utilizadas. Percebam como isso é um ciclo, né? Como uma coisa vai trazendo a outra, vai puxando a outra. Olha lá, 1,5 toneladas é o consumo de roupas, né? Então ela produz aí 1,5 toneladas de CO2 por casa, por ano, que equivale à poluição de aproximadamente 6.000 carros. Então, o consumo das roupas produz o que 6.000 carros produzem de CO2. Lembrando que é o CO2 que afeta a camada de ozônio e que traz os problemas que a gente já conhece e discute todo o tempo, né? Olha lá outra informação interessante, 95%, ou seja, quase 100% de todas as roupas que são descartadas poderiam ser recicladas ou passar por upcycling. A gente vai falar um pouquinho depois do upcycling e eu já vou explicar para você o que vem a ser. Mas só de você pensar que quase 100% de tudo que é descartado poderia ser reciclado, já vai dando, né, algumas ideias aí de como é que você pode usar e fazer o seu guarda-roupa ficar mais inteligente. Aí olha lá, um americano médio descarta aproximadamente R$ 235 em roupas, calçados e outros produtos têxteis anualmente. Então, coisas que ele se livra, joga fora, vai pro lixo, né? 235 nessas questões aí relacionadas aos tecidos, às roupas, né? Olha o gasto com a água lá na gotinha, presta atenção. São gastos 2.720 litros de água para fazer uma única camiseta. Essa quantia é o que geralmente bebemos em um período de 3 anos. Pensa lá que a camiseta que você está usando, olha para ela aí agora, consumiu 2.720 litros de água, ou seja, a água que você bebe em 3 anos. Bastante coisa, né? A outra informação lá, ó, é que são usados 757 litros de água para fazer uma calça jeans, o que equivale a 285 banhos. Então, quase os banhos que você toma durante todo o ano é o que é a água utilizada para fazer uma única calça jeans, né? Então, sempre que você for se libertar de uma calça jeans, por exemplo, pensa nisso, né? No impacto que ela teve na natureza. É isso que a gente chama de ser um consumidor consciente, é pensar, né, no rastro que esse produto que eu estou adquirindo, seja ele uma peça de roupa, um calçado, um acessório, deixou na natureza. Ora, se ele chegou até mim de alguma forma, ele foi transportado,
houve aí um combustível que foi utilizado que polui, né? Se ele saiu de uma indústria, essa indústria usa que tipo de equipamentos, né? Quais são os tipos de produtos que ela usa, então tudo isso a gente vai pensando. Então a gente reconstrói aí o processo que essa roupa é feita, é produzida, para daí a gente conseguir pensar se essa roupa realmente é a que eu preciso e é interessante para eu comprar. E aí a gente vai lidar com outras questões também que a gente vai ver depois, relacionadas ao preço, ao local onde essas roupas são produzidas, né? A gente tem consumido, mesmo sem saber, e precisa tomar bastante cuidado com isso, roupas que são fruto de trabalho escravo, né? Então existem, infelizmente, países que pagam nada, muito pouco ou praticamente nada para que as pessoas produzam as roupas, e aí acaba que esse trabalho escravo chega até nós. E aí, às vezes, você precisa pensar, por que será que essa peça de roupa chegou por um preço tão baixo até aqui? Se ela veio, por exemplo, do outro lado do globo, né? Então, tudo isso precisa ser pensado, para que você tenha esse consumo consciente. Vamos prosseguir? A gente falou, então, dessa fast fashion, né? Que é essa ideia de consumir muito e também descartar muito, né? O que não é interessante. A gente já viu até aqui que esse consumo exagerado e esse descarte desnecessário não é interessante. Não é interessante, inclusive, financeiramente. A gente viu ali os valores absurdos que são gastos por conta de roupas que são compradas e não são utilizadas, né? Então, também essa questão. Bom, se você não quer pensar aí no planeta, né, no impacto ambiental, pensa no bolso, né? Poxa, vou gastar com roupas que não vou utilizar? É sem sentido, né? Então, essa fast fashion, obviamente, é combatida, por assim dizer, pelo que a gente chama de slow fashion. Slow in inglês, devagar, né? Algo que traz essa ideia de lento. E aí é um tipo de moda, é um tipo de consumo que passa por tudo isso que a gente falou. Vamos dar uma olhada lá. Primeiro é o cuidado com os tecidos, que sejam feitos de materiais sustentáveis. O tecido, os aviamentos, né? Por aviamentos, entendam, botões, zíperes, linhas, né? Tudo que é utilizado ali para construir essa peça de roupa. É importante que a gente pense que não poluam e que cuidem do planeta de forma geral. Por exemplo, se eu vou consumir uma peça que é de algodão, é importante entender como é que esse algodão foi plantado, onde é, será que eles fizeram uso de muitos agrotóxicos para esse algodão poder crescer, esse pé de algodão crescer e aí eu poder fazer a colheita, porque se foi usado muito agrotóxico, então significa que esse algodão acaba sendo produto de algo que fez muito mal à natureza, né? Então, pensar nessas questões, né? Começar a refletir sobre elas. A outra questão que é tão importante quanto, se não mais, é a gente pensar sobre quem são as pessoas que estão produzindo essas roupas, em quais condições elas estão produzindo. Quando você tiver com um tempinho, estiver navegando pela internet, procura um pouco sobre a indústria da moda e o trabalho escravo. Infelizmente eu vou dizer que você vai encontrar coisas bem surpreendentes e tristes. Você vai ver que tem pessoas trabalhando em condições miseráveis, às vezes por muito menos que um prato de comida, né? E aí você vai perceber que até aquela roupa que está lá no seu guarda-roupa, que você comprou há pouco tempo, pode ter sido produzida por um desses trabalhadores que estão em condições escravas. Não é isso que a gente espera, né? A gente espera que as pessoas tenham trabalhos dignos, sejam remuneradas dignamente, para que possam viver de forma digna. Então, como que eu posso consumir uma roupa sabendo que ela pode ter custado a vida de alguém, né? Pode ter custado aí o trabalho escravo de alguém. É importante pensar sobre isso. Ainda pensando então sobre o slow fashion, a gente tem que cuidar também com o descarte, com o cuidado, com a reciclagem disso. Cuidar do valor e da qualidade dessas roupas, né? Que qualidade elas têm? Às vezes eu consumo peças que têm pouca qualidade, eu lavo lá e daqui a pouco não tem mais como utilizá-la, perdeu a cor, ficou ruim. E aí não é um consumo inteligente, né? Preciso pensar em peças que eu possa utilizar por muito tempo, que possam passar por processos de lavagem e suportá-los bem, né? Então, a fast fashion tem essa característica. Às vezes as roupas são de baixa qualidade
e, por exemplo, eu compro uma camiseta que tem um tamanho determinado e aí faço a primeira lavagem e ela acaba encolhendo porque o tecido é de má qualidade, ou ela fica toda esquisita, já não tem mais aquele caimento adequado, então significa que eu já não posso mais utilizá-la, preciso descartá-la. Por isso, acaba que não é um consumo inteligente, então pensar nisso. Pensar em preços justos, né? Significa que eu tenho que saber o custo e o benefício das coisas. Então, quanto que vale a pena eu pagar um pouco mais caro para ter uma peça que eu vou ter por muito tempo, em contrapartida com uma peça que eu vou usar poucas vezes, mas que custa, por exemplo, metade do preço, né? Então, pensar em tudo isso, né? Vou comprar, por exemplo, um casaco. Olha, eu vou comprar um casaco que eu possa usar por muitos invernos, né? Que eu consiga utilizar por muito tempo. E não um casaco que eu vou usar lá em um inverno e daqui a pouco não consiga mais utilizar. Não tem sentido, né? Não é um consumo inteligente quando a gente pensa nas peças de roupa que devem ter durabilidade, devem ser utilizadas por bastante tempo. Aí, ó, surgiu de novo lá o upcycling, que a gente vai falar um pouquinho, que de uma forma geral é a gente dar cara nova para as nossas roupas, né? Então é fazer essa reciclagem, é fazer esse processo de customização das roupas, mas é também saber que existem várias marcas que já trabalham com essa ideia de tecidos que são sustentáveis, por exemplo, tecidos feitos a partir de garrafas PET, ou, por exemplo, os aviamentos, como os botões, são feitos com materiais que seriam lixo, que seriam utilizados para jogar fora. Essas marcas pegam, reaproveitam e transformam em peças de roupas inteligentes. Aí lá a gente tem tips, que são dicas, né? Para que a gente seja slow fashion, ou seja, que a gente tenha esse consumo sustentável e inteligente, que é o que a gente falou até agora, a responsabilidade no consumo, procurar coisas que são locais, de produtos que estão próximos a mim e sempre fazer essa customização das minhas roupas, mudá-las de jeito, né? Às vezes só um nozinho lá naquela roupa que você usa normalmente já dá ela uma nova cara e um novo jeito para você utilizar. Que é isso que a gente fala do upcycling, né? Que é essa ideia de transformar uma peça, né? Seja ela, às vezes, um acessório, né? Então, você tem lá um acessório que já utilizou, mas quer dar uma nova cara, desmonta, faz de um jeito diferente, né? Ou você tem lá uma calça e, de repente, quer transformar numa saia, e aí a internet está carregada de tutoriais e formas de fazer o upcycling no seu guarda-roupa, em você pensar em customizar uma camiseta, né? Em transformar algo que está lá parado, que pode ganhar uma cara nova, e o que é melhor, fica com a sua cara, né? É algo que só você vai ter, que é do seu jeito, né? É personalizado para você. Pra gente começar a encerrar nossa aula, a gente vai pensar agora que é a hora que eu te falei que você ia ficar com vontade de arrumar o seu guarda-roupa. Que é um conceito que tem sido bastante difundido, que é justamente para que a gente seja slow fashion, que é essa ideia do capsule wardrobe. Então, olha lá. O capsule wardrobe é um guarda-roupa com uma seleção limitada de peças que se complementam. Muitas vezes são peças clássicas que não saem de moda. Permite que você crie uma variedade de roupas diferentes com uma pequena seleção de roupas. Também é conhecido como guarda-roupa inteligente. Então você tem peças coringa, que você pode combinar de diferentes formas, criando novos looks. Dessa forma, você não precisa ter um monte de roupas. O que você precisa só é saber a forma como combinar as peças, que são aí uma complementando a outra. Vamos começar? Mas aí agora a gente vai para a nossa aula, para o nosso momento do English Time, ok? Então vamos ver aí algumas peças de roupas, bem rápido. Se você quiser mentalmente, vá repetindo. E aí a gente vai pensar então em Planning your capsule wardrobe, ou seja, a gente vai ver algumas peças que são essenciais para que você tenha lá no seu capsule wardrobe, ok? Então, the first one, t-shirts. Então, precisamos aí ter algumas t-shirts. Será que vou precisar ter uma infinidade delas? As pesquisas que eu fiz dizem que a gente precisa ter 3 camisetas com mangas e 2 sem. Então, seria o suficiente aí você ter, em média, 5 ou 6 t-shirts, ok? The next one é shirt, que é diferente de t-shirt, viu só? Então aí a camisa também fazendo parte do seu guarda-roupa. Então pensar aí em uma que você goste, que seja também uma peça coringa, né? Cuidar com a cor que você vai escolher para que você possa utilizar de muitas formas. A outra peça que eles consideram importante para que você tenha, aqui para nós em Curitiba, bem importante, talvez alguns, né? Que é o sweater, né? Então é a gente ter essas blusas que nos aquecem.
em lugares frios como a nossa cidade, seria importante que você tivesse alguns de cores que você consiga combinar de diferentes formas, ok? Vamos lá? Bem fácil, né? Só easy. Vamos lá. Próxima. Aí, falando um pouco mais do vestuário das meninas, que é uma skirt. Você precisa ter aí a que seja também uma peça coringa. Eu pus uma ali bem exagerada. Claro que se você gosta, acha legal, não tem problema nenhum. É só que você pensar que ter uma que seja coringa é importante. Vamos ver o próximo? Shorts, né? Então ter aí 1 ou 2 shorts de diferentes tecidos é legal. Um que seja jeans e o outro que seja de um outro tipo de tecido também faz parte aí de um capsule wardrobe. Vamos pro próximo? A pair of pants. Então aí um par, né, que você tenha numa cor interessante, que você possa utilizar também de diferentes formas. É importante pensar num corte também que não seja muito diferente daquele mais usual, né? Porque daí, por exemplo, se você pega aí uma muito diferente, você vai ter mais dificuldade também de fazer as combinações e de repetir a mesma peça. Tá sentindo falta de alguma outra peça? Olha só, essa aqui para nós tem o mesmo nome, né? Que são os jeans. E aí, jeans, aqueles que você mais gostar, do modelo que mais se sentir bem, né? Tomar esse cuidado aí de escolher peças que sejam inteligentes, né? E aí você faz combinações diferentes com short, t-shirt, né? Diferentes formas de utilizar, dobrando a barra, né? Com a barra sem dobrar, deixando ela de um jeito mais descontraído, fazendo com que as suas peças sempre se conversem. Então, sempre que você for comprar uma nova peça, você vai fazer o quê? Pensar como é que eu vou combinar ela com aquelas que já estão separadas lá no meu guarda-roupa. So, to finish, nós temos shoes, né? Eu, particularmente, adoro, né? Então, se pudesse, teria muitos. Mas também uso faço parte desse consumo consciente. Aí você precisa também de shoes aí no seu guarda-roupa para poder compor as coisas. So, to plan your capsule wardrobe, you need some clothes. Apenas algumas, não precisa de muitas, né? Precisa de peças que sejam inteligentes, que você consiga combinar de várias formas. Vai pensar no seu guarda-roupa depois, dá uma olhada lá, agora que a gente está se aproximando das férias, retira tudo, limpa e aí aproveita, doa aquilo que você puder doar. Se for o caso, venda, consuma de brechós, né? Quem sabe ir a um brechó, levar aquilo que você não quer mais e trocar por novas peças. Enfim, tente ser mais responsável, né? Um consumidor mais responsável no que se refere ao seu modo de vestir. Bom, nossa aula está terminando. Desejo que vocês fiquem bem, que passem um Natal e uma virada de ano bem legal, se cuidando, se protegendo, com saúde. Se cuidem, tá bom? See you, bye bye! Ei, olha eu de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já tá pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno, lápis e caneta. E a máscara? Máscara. Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar. E tem que estar sempre com você. Você vem com ela, assiste a aula com ela, vai no banheiro com ela, vai pro recreio com ela. Só tem uma hora que você pode tirar. Na hora de comer ou tomar água. Mas é assim, ó. Primeiro você passa o álcool em gel na mão. E tira a máscara com cuidado, pegando pelo elástico. E coloque dentro de um saquinho vazio. Lembre-se de trazer de casa, hein? Passe o álcool em gel mais uma vez. E daí aproveite o seu lanche. Aí, quando terminar de comer, passa o álcool em gel de novo.
e passa direitinho. E coloca a máscara no rosto. Então já sabe, né? Máscara sempre. Ela